Paz, igreja. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez, porque Ele é digno de honra, glória e louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode se sentar no seu lugar. Como eu sempre tenho dito, você está no melhor lugar do planeta Terra. Porque o melhor lugar onde nós podemos estar é na presença do Senhor. E a palavra do Senhor declara em Mateus capítulo 18, onde 2 ou mais se reúnem no meu nome, ali eu estou presente. Creia que o Senhor está aqui neste lugar, está aí na tua casa, no teu trabalho, ouvindo as suas orações, e Ele conhece também o seu coração. Amém, amados? Quero compartilhar uma palavra contigo nessa noite. Você vai abrir a tua Bíblia no livro de Salmo, Salmo de número 23. Quem conhece o Salmo de número 23? Aleluia. Você que está aí na sua casa, abra a Bíblia em Salmo 23. Salmo de número 23. O tema dessa mensagem é o pastor do Salmo 23. Amém? Todos encontraram? Quem encontrou, diga aleluia. Achei. Segure o texto aberto, vamos fazer mais uma oração. Altíssimo Deus, eterno Pai, é no nome do Senhor Jesus que nessa noite nós oramos, pedimos a graça e a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, sobre o Teu povo que está aqui neste lugar, sobre o Teu povo que está ouvindo essa mensagem agora, através da internet, que o Senhor entre dentro desta casa, que o Senhor entre nessa sala, nesse quarto, na cozinha, nos corredores dessa casa, que o Senhor entre dentro dessa empresa, venha manifestando o teu poder, trazendo cura, trazendo libertação, no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo entre nós, manifesta sobre nós a Tua palavra, abra os nossos corações, que a Tua palavra possa ser fonte de vida para nós. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Todos encontraram, então, Salmo de número 23. Vamos à leitura do texto. O Senhor é meu pastor. Antes de eu começar a leitura, eu estou lendo para os irmãos na tradução NVI, na nova versão internacional. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Quem pode dizer amém? Aleluia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É um dos textos mais conhecidos da Bíblia. É um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. É o Salmo de número 23. Sim ou não? Né? Muito antes de eu me converter a Cristo, receber Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu já conhecia o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando eu falo assim para você, escuta essa frase: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que vem, a primeira imagem que vem na sua cabeça? Quando eu falo essa frase, quando eu pronuncio essa frase, a primeira coisa que vem na minha cabeça é uma casa, uma capela de hospital com uma Bíblia aberta no Salmo 23. Quem já viu isso? Ou só eu? Era só do meu tempo.
né, a Bíblia aberta e ali o Salmo 23, todo empoeirado, né, cheio de poeira. Né, existia, né, antigamente uma crença, isso os meus pais, né, faziam assim, deixavam a Bíblia aberta, ora no Salmo 23, ora no Salmo 91, e eu falava assim, mãe, pai, por que a Bíblia está aberta no Salmo 91? Por que a Bíblia está aberta no Salmo de número 23? Não, é porque quando a Bíblia está aberta nesse salmo, né, traz bons fluidos, né, traz a presença de Deus aqui para dentro de casa. Nós não éramos cristãos, não tínhamos conhecimento da palavra de Deus, mas eu lembro na minha casa essa Bíblia aberta, muitas vezes no Salmo 23 ou no Salmo 91. Mas qual é a mensagem do Salmo 23? Qual é a mensagem do Salmo 23? Eu achei interessante estar trabalhando o Salmo 23 junto com os irmãos que estão aqui e aqueles que estão nos ouvindo lá do seu lar, lá do seu trabalho. Por quê? Porque ele é muito falado, é muito recitado, porém muitos ainda não conhecem qual é a mensagem que esse Salmo quer trazer para nós. Então, na minha tradução, está dizendo, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em outras traduções está dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amados, mas eu tenho uma Bíblia lá em casa, e essa Bíblia se chama A Mensagem, é uma nova tradução. E é a melhor tradução que tem acerca desse salmo. E lá está escrito assim, o Eterno, meu pastor, o Eterno, meu pastor, ponto de exclamação. Então ele está falando assim, o Eterno, meu pastor, não preciso de nada. O Eterno, meu pastor, não preciso de nada. Ou seja, ele está afirmando que o Deus eterno é o pastor na vida dele e é o suficiente. Cristo é o suficiente para nós. Quantos podem dizer amém? Quem escreve esse salmo é Davi. Davi que escreve esse salmo, o salmo de número 23. Então ele está dizendo, se Deus está comigo e Ele é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de nada. Mas na tradução que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, essa expressão dá a intenção que Deus está ali todo momento só para, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, então Ele tem que me dar aquilo, Ele tem que me dar aquele carro, Ele tem que me dar aquela casa, porque está escrito que nada me faltará, então Ele tem que me dar isso, tem que me dar aquilo, porque está escrito que nada me faltará, então Ele tem que começar a me dar as coisas, porque está escrito que nada faltará. Mas na verdade, no original, o sentido original está exaltando Deus. Davi está dizendo, o Eterno é o meu pastor, é uma convicção, uma certeza que Deus é Deus na vida dele, que Deus é pastor na vida dele. Então, se Deus é pastor na minha vida, e é Ele que cuida de minha vida, não preciso de nada. Ou seja, Cristo é o suficiente para mim, Cristo é o suficiente para nós. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Davi que escreve esse salmo, e nós sabemos que antes de Davi ser rei em Israel, Davi foi um menino pastor de ovelha. Davi foi o menor na casa do pai dele, filho de Jessé. Enquanto os irmãos estavam na guerra, enquanto os irmãos estavam na peleja, Davi estava pastoreando ovelhas. Então ele sabe exatamente o cuidado, as necessidades que uma ovelha precisa. Ele sabia exatamente como cuidar de uma ovelha. Ele sabia exatamente quais são as maiores necessidades que uma ovelha tem.
Então agora ele olha para Deus, ele olha para o Eterno e se coloca na condição de ovelha, sabendo que Deus também conhece as suas necessidades, sabendo que Deus também é na vida dele. Quantos podem dar um glória a Deus? Aleluia! Então, amados, o Eterno meu pastor, não preciso de nada. Eu tenho que ter essa convicção dentro de mim, que é Deus que cuida da minha vida, é Deus na minha vida. Aleluia! Aí o versículo continua, o texto continua dizendo: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. O que mais a ovelha precisa? Ela precisa de alimento e precisa de água. Ela precisa de alimento e ela precisa de água. E uma das maiores preocupações do pastor era saciar a ovelha que está faminta, é saciar a ovelha que está sedenta. E eu pergunto, tem homens e mulheres famintos pela presença de Deus neste lugar? Tem homens e mulheres sedentos pela presença de Deus neste lugar? Então eu quero dizer que você serve um pastor, que ele também está cuidando de você. É ele que sacia a nossa fome, é ele que sacia a nossa sede. Quantos podem dizer amém? É ele que cuida de nós. Essa era a necessidade diária de uma ovelha, e assim também é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de provisão. O nosso Deus é o Deus provedor. Amém, amados? Jeová Jirê é o teu nome, o Deus da provisão. Aleluia! É o mesmo Deus que quando o povo estava peregrinando pelo deserto, o povo estava no deserto e eles pediam por alimento, e Deus enviava o maná dos céus. Todos os dias eles recolhiam o maná e se alimentavam. Todos os dias. Se você estudar a palavra de Deus, você vai perceber que o maná começou a ser derramado sobre eles quando eles saem da terra do Egito. Ou seja, quando você sai da escravidão, quando você sai do mundo e entra para a presença do Senhor, você começa a experimentar a provisão de Deus todos os dias. E esse maná foi com eles até entrar dentro da terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Quando eles cruzaram as águas do Rio Jordão, o maná parou de cair. Ou seja, agora Deus tinha uma outra provisão. O pastor agora tinha um outro alimento para esse povo, o tempo todo suprindo, o tempo todo provendo. Mas eles tinham outra necessidade, tinha necessidade de água também. Então Deus fazia água brotar da rocha. A água corria pelo deserto para matar a sede desse povo. Então, como pastor, ele estava cuidando desse povo no deserto, através da água, através do maná que descia dos céus. E aí no Novo Testamento agora nós vemos na palavra do Senhor, de repente Jesus está no alto do monte e de repente as multidões se aproximam, as multidões começam a chegar. A palavra do Senhor diz que naquele momento Jesus teve compaixão, porque ele olhou para aquelas vidas, ele olhou para o rosto daqueles homens, daquelas mulheres e daquelas crianças e declarou: são como ovelhas que não têm pastor. Então, quando ele faz essa declaração, ele entende que, na verdade, toda a multidão que estava ali próximo dele eram pessoas, eram seres humanos, eram ovelhas que precisavam ser pastoreadas, que precisavam ser cuidadas. Assim é cada um de nós. Nós precisamos do cuidado desse pastor, nós precisamos da proteção do pastor que está no céu. Nós precisamos do cuidado dele, porque nós somos ovelhas. Quantos podem dizer amém? E a palavra do Senhor diz que naquele dia,
quando o Senhor Jesus ministrou uma palavra sobre aquela multidão, ou seja, o pastor primeiro deu alimento espiritual para aquelas almas, alimentou aquelas almas com o alimento espiritual, e depois que eles receberam o alimento espiritual, a palavra do Senhor diz que eles já seriam dispensados, quando de repente o Senhor Jesus fala, não, eles não podem sair daqui com fome. Então de repente o menino com 5 pães e 2 peixinhos é o suficiente para multiplicar para uma multidão de pessoas que estavam naquele lugar. Todos que estavam ali tiveram a fome espiritual saciada. Todos que estavam ali tiveram a fome física saciada, porque o Deus que nós servimos, Ele quer cuidar do homem, Ele quer cuidar da mulher, seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Aleluia, Ele quer cuidar de nós. Então todos os dias Ele traz a provisão, todos os dias Ele traz os recursos necessários. Existe uma frase que diz assim, pode ser que Deus não me dá tudo o que eu quero, né? Pode ser que Deus ainda não te entregou tudo o que você quer, mas tenha certeza que Ele te entrega tudo o que é necessário. Amém? Tudo o que é necessário Ele te entrega. Então tenha certeza, nesses dias que nós estamos vivendo agora, nesse isolamento, nesse afastamento, pode ter certeza que mesmo lá na tua casa, aí no teu apartamento, aí na tua empresa, aqui na igreja, no meio da família, Ele cuida de você. O Senhor cuida de você. A partir do momento que você declarou o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida, Ele cuida de você como ovelha do seu pastoreio. Ele cuida da minha vida e cuida da tua vida também. E no versículo 3, a palavra do Senhor declara, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E em algumas traduções está escrito, refrigera a minha alma. Amados, nesses dias nós temos enfrentado muita opressão, não é verdade? Opressão sobre os nossos ombros, né? De repente nossa cabeça é tomada por pensamentos. Tantas coisas, um turbilhão de pensamentos vem em nossa cabeça e a gente começa a lutar contra isso. De repente a gente sente fardos pesados sobre os ombros. De repente a gente fala assim, meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? Porque nós passamos por angústia, nós passamos por tribulação, mas o texto está dizendo que restaura o meu vigor, em outras traduções é refrigera a minha alma, e é nesse momento que o Espírito Santo de Deus vem, e começa a soprar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Em nome de Jesus, que todo fardo pesado, toda opressão, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus traga refrigério sobre a tua alma, que o Espírito Santo de Deus traga o renovo sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. O salmista Davi, ele sabia exatamente disso, porque quantas e quantas lutas que ele enfrentou, quantas situações que ele atravessou, quantos vales, quantos inimigos que se levantaram contra ele, e no meio da tempestade, no meio da batalha, o Senhor dava o escape, o Senhor dava o livramento, e ele sentia o refrigério do Senhor. E aí o texto continua dizendo, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou seja, o Senhor está contigo pelo caminho, o Senhor está contigo pelo caminho, Ele caminha do teu lado, Ele está do teu lado, Ele anda junto contigo, e se você crê nisso, diga glória a Deus. E sempre está em constante movimento. Sempre está em constante movimento.
Um pastor que está cuidando de ovelha, ele não vai ficar parado apenas numa porção de terra, porque logo, logo ficará escasso. Tem que levar as ovelhas para uma nova porção, tem que levar as ovelhas para o outro lado da margem daquele rio, do outro lado daquela montanha. Então o tempo todo ele está trilhando os caminhos, o tempo todo ele está ali do seu lado, o tempo todo ele está em movimento. Esses tempos atrás eu falei de uma ilustração, e estava lembrando dela nessa tarde, quando preparava essa palavra, que é aquela ilustração sobre pegadas na areia. Quando o homem, ele diz, essa noite eu tive um sonho, e eu sonhei que estava andando em uma praia. E andando nessa praia, quando eu olho para o chão, eu vejo do meu lado mais um par de pegadas. E conforme eu ia caminhando por esta praia na areia, eu percebia que esse par de pegadas sempre estava do meu lado. E eu perguntei, quem está aí? E naquele momento uma voz branda e suave respondeu, eu sou Jesus de Nazaré e estou do seu lado. E eu fiquei feliz andando com o Senhor Jesus por aquela praia. Mas de repente, começaram a vir pedras pelo caminho. Então eu comecei a trilhar as pedras. Acabando as pedras, começaram a vir os espinhos e eu pisei nos espinhos. E aí então, nesse momento das pedras e dos espinhos, eu percebi que só tinha um par de pegadas. E naquele momento meu coração se entristeceu, porque eu disse comigo mesmo, Senhor Jesus, nos momentos mais difíceis, aonde há pedras, aonde há espinhos pelo caminho, o Senhor me abandonou. Enquanto era areia, o Senhor estava do meu lado, mas agora que as coisas ficaram difíceis, agora que o caminho ficou difícil, o Senhor me abandonou. E aí, o Senhor Jesus, com aquele olhar de amor, me respondeu, filho, é nos momentos de pedras, é nos momentos de espinhos e de dificuldades que eu te carreguei no colo. Ele carrega cada um de nós no colo porque Ele é o nosso pastor. Quando uma ovelha está andando e essa ovelha está com uma dificuldade, eu já vi várias imagens dessa na internet, você pode procurar. Você vê assim aquela ovelha, o pastor pegando aquela ovelha e colocando aquela ovelha aqui em cima dos seus ombros e carregando a ovelha. Enquanto as ovelhas estão seguindo o caminho, esse pastor está com a ovelha aqui em cima dos ombros, levando ela. E é assim que Deus faz com cada um de nós. Quando nós não estamos mais dando conta de caminhar, quando estamos com dificuldade, Ele pega cada um de nós e coloca sobre os seus ombros, porque Ele é o nosso pastor e de nada eu tenho falta. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus, aleluia. Amados, no versículo 4, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo, a Tua vara e Teu cajado me protegem. Em algumas traduções estão falando assim, no vale da sombra da morte. Amados, nós temos uma visão equivocada, porque nós falamos assim, agora que eu recebi Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, a minha vida será mar de rosa. Eu não vou enfrentar mais dificuldade. Amado, as lutas vão vir. Você pode ter certeza que vai ter muitas batalhas para você enfrentar. Terá muitas situações que você vai precisar passar por elas. Sabe qual que é a diferença? Antes você caminhava sozinho, agora Cristo caminha do seu lado nas tempestades e também nas tribulações. Quantos podem dizer amém?
Então o texto está dizendo, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte. Então o salmista Davi, ele tinha essa confiança, ele tinha essa certeza que Deus estaria ali do lado dele, que Deus estaria acompanhando ele. Pode ter certeza e plena convicção que mesmo em momentos mais difíceis que você atravessar, nos vales mais difíceis, o Senhor estará do teu lado. Quantos podem dizer amém? Uma vez eu preguei aqui na igreja, o nosso Deus é um Deus de montes e também de vales. O nosso Deus também é um Deus de montes e também de vales. Mas, amado, escuta, nós vamos passar por tribulações, passaremos por dias difíceis, passaremos por lutas, mas nós temos a garantia que o Senhor está do nosso lado. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ei, quem está falando isso é o meu pastor, é o seu pastor que está falando isso. É Ele que cuida de nós. Tem uma canção do Inário, eu gosto muitas vezes de estar cantando essa canção sozinha, que diz assim: ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não te dá que morramos, pode assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. Aí vem a resposta de Deus: as ondas atendem o meu mandar, sossegai. Seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém? Esse é o nosso pastor, que no momento de trevas, no momento de escuridão, de mar agitado, de situações terríveis acontecendo sobre a tua vida, Ele fala: sossegai, porque eu sou o pastor na vida dessa mulher, eu sou o pastor na vida desse homem, sossegai. Aleluia. Quantos recebem e tomam posse essa palavra? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. As ovelhas não têm defesas, ovelhas não têm presas, ovelhas não têm garras, ovelhas não têm veneno. Elas precisam da proteção do pastor. E aí a palavra diz que a tua vara e teu cajado me consolam. Amados, o pastor sabe nos proteger, ele sabe nos defender. A vara era justamente para afugentar os inimigos que vinham contra as ovelhas. Eu lembro do texto no livro de Samuel, quando Davi foi enfrentar o gigante, o rei Saul tentou colocar a armadura sobre ele, e ele, antes de colocar a armadura, ele falou assim: eu vou enfrentar o gigante. E o rei Saul falou assim: mas você é apenas um menino. Ele falou assim: eu cuido das minhas ovelhas, e eu já tive que matar ursos, já tive que matar leões para cuidar das minhas ovelhas. O pastor que nós servimos, então, ele sabe lidar com os lobos, ele sabe lidar com as feras que vêm contra a tua vida, contra os inimigos que se levantam contra a tua vida. E vara é justamente para afugentar os inimigos. A vara é justamente para colocar os inimigos longe da tua presença, longe da sua vida. E o cajado serve justamente para te trazer de volta quando você sai do caminho. Porque de repente você saiu do caminho e você falou assim: agora não tem jeito para mim. Ele gentilmente, ele estica o cajado que tem um gancho na ponta e fala assim: vem, ovelha minha, porque você é minha e você vai andar junto comigo. E ele te puxa novamente para o caminho, ele te resgata do abismo, ele te resgata do precipício. Ele cuida de nós. E Davi sabia exatamente disso. Aqui no texto não fala, mas um pastor também, ele carregava uma funda
né? Na tradução de hoje é estilingue, né? Que era aquela pedra naquele tecido, naquele pedaço de couro que eles rodeava e lançava. Foi assim que Davi feriu o gigante. Eles usavam esse instrumento também para proteger as ovelhas, ou seja, o tempo todo o pastor está cuidando das suas ovelhas, o tempo todo ele livra as suas ovelhas do perigo. Quantos podem dizer glória a Deus? No versículo 5, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Amados, tantos lugares perigosos, situações difíceis que nós enfrentamos, né? Tantos lugares perigosos aonde essas ovelhas estavam, porque nessa região onde Davi cuidou dessas ovelhas, aonde o texto é narrado, é lugar de vales, é lugar de montes. Então ali tinha abismos, tinha ladrões, tinha feras no campo, e mesmo assim, o pastor, com todo o seu cuidado, está livrando as ovelhas do abismo, está livrando as ovelhas dos ladrões, está livrando as ovelhas das feras do campo, está preparando para as ovelhas um lugar onde elas podem descansar, está preparando para as ovelhas um lugar onde elas podem ter o alimento, onde elas podem saciar a sede. O tempo todo o Senhor está cuidando, ou seja, Ele prepara uma mesa na presença dos adversários. Nós temos ouvido falar sobre crise, né? É pandemia, é coronavírus, é tanta coisa acontecendo, mas eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a vida que você que está me ouvindo aqui agora, que no meio de tantas coisas, de tantos inimigos que se levantam, Deus prepara uma mesa para você. Deus prepara uma mesa para a sua família, Deus prepara uma mesa para a tua casa, no nome do Senhor Jesus, amém? No meio de tudo isso que nós estamos vendo, dessa enxurrada de informações, desses pensamentos que vêm sobre você, eu quero dizer, o pastor que cuida de você, o pastor que cuida da tua casa, ele prepara uma mesa no meio da crise, especialmente para você, preparada para você, aleluia. Ele cuida do rebanho, Ele faz a vistoria, Ele olha cada ovelha como é que está. Por isso que o texto está falando, unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Porque vai chegando o final do dia, as ovelhas estão lá no pasto, Ele está olhando para cada ovelha. Ou seja, o pastor conhece cada um de nós, Ele te chama pelo nome, Ele conhece a tua digital. Aleluia, você não é mais um na multidão, você pertence a Ele. Quantos podem dizer amém? Você é especial para o Senhor. Aleluia. Ele olha para a ovelha que está ferida, a ovelha que está machucada, e Ele vem e passa o bálsamo sobre as feridas. Passa bálsamo sobre as feridas para que as moscas não se assentem, para que a ferida não crie bicheira, ou seja, Ele trata, Ele cuida. Por isso que muitas vezes nós trazemos alguém para perto, porque essa pessoa precisa de cuidado, precisa de atenção. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, e quem tem filho aqui sabe disso, né? Quando os filhos são pequenos, eles estão com saúde, tudo bem, mas de repente a gripe chega e vem a febre e começa a passar mal, e esse filho, quando é pequeno, ele corre para a cama da mãe e do pai, não é assim? Ele precisa de mais atenção, ele precisa de mais cuidado naquele momento. E eu lembro ainda da cena, quando a minha esposa a noite inteira acordava e colocava a mão na testa, né? As mães fazem isso, né? Acorda e põe a mão na testa, acorda, põe a mão na testa. Então a noite inteira aquela criança dorme no meio do casal, ou seja, ela está protegida. Aquele momento ela precisa de mais atenção, e é assim que Deus cuida de nós. Pastor, mas por que comigo é diferente? Amado, porque muitas vezes nós não deixamos ser cuidado. Foram tantas machucaduras, foram tantas pisaduras que o mundo fez em nós, que ficamos desconfiados, né? Ficamos, que nem diz o cuiabano, arisco, né? Então quando chega alguém querendo fazer o bem para nós, quando chega alguém querendo estender a mão, a gente fica meio desconfiado. Mas que caia por terra,
Já sou pastor aqui nesta casa há 10 anos. Quantas vezes eu tive vontade de cuidar de alguém, vontade de cuidar daquela pessoa, eu e a minha esposa, mas aquela pessoa não deixou ser cuidada. Eu lembro quando era criança e eu morava no sítio ainda, né, não era criança, morei nessa região dos 9 até os 16 anos. Então, quando eu estava ali na fase de adolescente, juvenil, eu lembro que eu gostava muito de amansar cachorro, porque na frente de casa tinha um asfalto, e muitos cachorros, por incrível que pareça, caía de caminhão de mudança. Não sei se vocês já viram isso, mas caía. Por que eu falava isso? Porque a gente morava longe da cidade e você via aquele cachorro com um pedaço de corda amarrado, andando magro na beira do asfalto. Né? Então, o que eu fazia? Quando eu via aquele cachorro passando, eu já juntava uma comida, eu pegava um pouquinho d'água e tentava me aproximar dele, colocava a comida, colocava água, ficava assim de longe, né? E ele assim, e ele tão desconfiado, eu imagino, né? Caiu de um caminhão, já levou tanta bordoada pelo caminho, fala assim, quem que é esse? Então, eu tentava chegar, me aproximar, dando água, dando comida. Alguns cachorros eu conseguia cativar, de repente ele estava no meu colo, e eu estava cuidando dele, estava cuidando das feridas, estava dando banho, mas tinha outros que saíam correndo pela estrada e não deixavam se aproximar. E muitas vezes eu vejo pessoas assim, dessa forma, que estão feridas, que estão machucadas, mas não deixa colocar a mão na ferida, não deixa passar o bálsamo. E eu fico olhando aqui para essa mensagem, eu fico imaginando o pastor chegando no final do dia, ele sentando, cadê uma cadeira? Pega essa cadeira aqui para mim, Wagner, por favor. Aleluia. Eu vejo o pastor no final do dia, as ovelhas estão chegando, estão ali no aprisco, e ele olha, ele pega aquela ovelha, e ele coloca ela no colo, e ele vai olhando as patinhas da ovelha, e ele vira a ovelha, olha de um lado, olha para o outro, e de repente ele acha uma ferida, algum arranhão naquela ovelha, o capim, os espinhos machucaram a ovelha, então ele pega agora o bálsamo e passa sobre a ferida daquela ovelha, para que as moscas não sentem, e aí ele cuida daquela ovelha que está no colo dele. Depois ele tira aquela ovelha, e ele vai pegar outra ovelha, e vai fazendo isso, vai tratando as feridas das ovelhas. Amém? É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ele está dizendo, filho, filha, pode vir no meu colo, porque eu tenho bálsamo para passar sobre as tuas feridas. Glória a Deus, porque esse é o nosso pastor que cuida de nós. E no versículo de número 6 declara, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Bondade e fidelidade, o nosso Deus tem para cada um de nós, bondade e fidelidade. Amém, amados? Mas para ser cuidado, né, para ter a proteção desse pastor, eu preciso permitir ser uma ovelha. Amém? Eu preciso ser uma ovelha. Em nome de Jesus, nessa noite, talvez o mundo pisou tanto em você, machucou, e aí você vem todo armado, né? Armado até os dentes, pastor, se mexer comigo, eu tenho faca, eu tenho punhal, eu tenho granada, eu tenho bazuca, eu tenho metralhadora. O Senhor Jesus está falando assim, eu sou o seu pastor, ovelha não se defende, jogue as tuas armas fora agora, vem para a minha presença que eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar de você. Permita ser cuidado pelo grande pastor. Permita ser cuidado pelo nosso Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Entre embaixo de sua direção. Toda ovelha ouve a voz do pastor. Toda ovelha ouve a voz do pastor. Eu vi uma vez o pastor Ebi Uber falando sobre isso, que lá em Israel ele esteve lá, e de repente ali, eles fazendo turismo, eles viram os pastores que estavam cuidando de ovelha. Então esses pastores se juntaram, que nem a gente se junta aqui para tomar um café junto, né? Para tomar um tereré, agora não pode mais, né? Tem que tomar o tereré sozinho. Mas então quando se junta, e eles se juntavam ali para conversar, e as ovelhas desses pastores também se amontoavam. E agora?
né? Eu estou aqui com 100 ovelhas, e aí de repente o Eliel chega comigo aqui para conversar, ele está com 200 ovelhas, e aí de repente agora chega o Ramon para conversar também comigo e com o Eliel, tem 300 ovelhas, e chega o Wagner com mais 500, e agora? Ele já tomou posse assim, né? E agora, como é que separa essas ovelhas? E aí os turistas ficam olhando, e depois que esses pastores terminam a conversa, cada um vai saindo para um lado, e eles começam a chamar as ovelhas. Vem, 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 malhada, princesa. Esses nomes aí eram os nomes das vacas no sítio, né? Certeza, mimosa. Então, de repente, você percebe que as ovelhas, elas começam a seguir a voz do seu pastor e cada um vai se distanciando junto com o seu pastor. Eles não precisam colocar as mãos para separá-las, porque elas reconhecem a voz do pastor. E tem tanta voz no mundo hoje, é internet, televisão, tantas vozes aí fora. Qual é a voz que você está escutando? Qual é a voz que você está ouvindo? Porque a voz que você está ouvindo fará toda a diferença na sua vida. Então ouça a voz do seu pastor, amém? Do seu pastor que está lá no céu, e depois do seu pastor que está aqui na terra. Amém? Aproveitando o gancho, né? Tantas lives, tantas coisas. Eu gostei lá do pastor, e acompanha, e compartilha. Amados, mas no momento de impor as mãos, né, na hora que a barriga dói, é o pastor aqui do Despraiado que te ajuda. Aleluia. Aprenda a ouvir a voz do seu pastor celestial. Aprenda a ouvir a voz do seu pastor. Todos os dias o seu pastor já coloca um devocional para você, justamente para que você ouça a voz dele, para que você caminhe pela palavra de Deus. Todo dia Deus quer falar contigo, todos os dias. Ontem eu estava ministrando à noite, né, a palavra de Esdras, capítulo de número 10, que foi compartilhada hoje. Deus falou contigo naquela mensagem, sim ou não? Eu não vou pedir para você levantar a mão. Deus falou contigo naquela mensagem? Amém? É a direção do pastor. Eu termino dizendo ali sobre, né, que tem muitos pecados que nós abrimos mão, porque são pecados que nos aborrecem, mas pecados que geram prazer, pecados que geram lucros, pecados que geram conveniências, nós queremos manter. Então todo dia Deus quer falar contigo, todo dia o pastor quer te dar direção, todo dia Ele quer dizer, vem por aqui. E se você permite ser cuidado, pode ter certeza que Ele te protege. Amém? As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Por isso Jesus declarou, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Amém? Em Lucas capítulo 15, a palavra diz que, né, o bom pastor, né, então quando ele percebe que uma das ovelhas não está no aprisco, ele deixa as 99 e vai em busca daquela que está perdida. Amém, amados? Ele vai em busca da ovelha que está perdida, ele não vai em busca de bode. Qual que é a diferença, pastor? A ovelha, ela quer ser achada, a ovelha, ela quer ser cuidada, ela se perdeu, mas não foi intencional, ela enxerga pouco, a visão dela é limitada, num caminho, numa situação, ela se perdeu, ela quer ser encontrada, ela quer voltar para o aprisco. Bode, minha filha, para você pegar aquele bicho no meio do caminho é difícil. Pula para tudo quanto é lado. Se aqui fosse, né, se a gente colocar aqui 10 ovelhas, elas ficam paradinhas aqui dentro. Prende 5, 6 bodes aqui dentro. Daqui a pouquinho tem um bode pendurado ali, gente. Falando para vocês. Então muita gente usa esse texto de forma errada. Olha lá aquele pastor, né? Saiu, mas não foi atrás, nossa. Mas a pergunta é, era ovelha ou era bode? Aleluia. Ele veio para cuidar de ovelhas.
ele veio para cuidar do seu rebanho. Amados, e aí Davi vai terminando, né? E voltarei enquanto eu viver. Acredita-se que Davi, quando escreveu esse salmo, ele estava dentro de um oásis. O que é isso? É um lugar onde tinha água e tinha alimento. Mas lá é região de deserto. Então ele estava no oásis. Mas ao redor estavam os inimigos contra a vida dele. Então ele sabia, né, como o Senhor era o pastor na vida dele, por mais que fossem difíceis as situações, os caminhos, as situações, ele retornaria para sua casa. Porque ele morava no palácio e em frente estava a tenda com a arca do Senhor. Então ele sempre iria regressar. Deus nunca deixaria ele perdido pelo caminho. Deus nunca iria abandoná-lo. Deus não te deixa perdido pelo caminho. Deus não deixa você abandonado. Quantos podem dizer amém? Aleluia. O Senhor, né, como eu disse no início aqui, nessa nova tradução, aleluia, deixa eu pegar aqui, o eterno, meu pastor, não preciso de nada. Quem tem Deus tem tudo. Quantos podem dizer amém? Quem tem Deus tem tudo. Cristo para nós é o suficiente. Então isso fala de uma total dependência. E para que Ele seja o seu pastor, é muito simples. Basta receber Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Você não precisa pagar por isso. Você não precisa oferecer sacrifícios por isso. Basta apenas receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a partir desse momento, Ele passa a ser o seu pastor também. Quantos podem dizer amém? Você que está nos ouvindo na sua casa. Quero terminar com uma ilustração em cima do que eu preguei nessa noite. Então eu fiz essa pergunta e faço novamente. Quantos conhecem o Salmo 23 aqui? Você que está na sua casa, você conhece o Salmo 23? Levanta a mão. Aleluia. Mas agora eu te faço uma outra pergunta. Você conhece o pastor do Salmo 23? Se não conhecia, passou a conhecê-lo agora. Diz que em certa ocasião, uma festa que aconteceu há muitos anos atrás na Inglaterra, e era comum naquela época, há 100, 200 anos atrás, não existia internet, televisão. Então eles se reuniam para jantar, uma festa, e depois da festa, cada um usava os seus talentos. Quem tocava piano, iria tocar piano. Quem tinha habilidade de declamar um poema, iria declamar um poema. Então cada um mostrava suas habilidades, era uma forma de interagir, era uma forma de trazer o entretenimento na noite. E naquele dia, naquela festa, tinha um rapaz muito respeitado, ele era um ator, e depois do jantar, os convidados que estavam ali pediram para aquele ator: tem como declamar uma poesia para nós? Recite uma poesia para nós, queremos ouvir uma poesia. E aí todo mundo pedindo, de repente, um pastor já de idade que estava naquele lugar se levantou e falou assim: bom, já que está todo mundo pedindo, seria possível o Senhor recitar para nós o Salmo de número 23? E aquele ator coçou a cabeça, olhou para aquele senhor e disse assim: tudo bem, eu vou recitar o Salmo de número 23, mas depois será a vez do Senhor. E aquele rapaz então começou com as palavras, que ele tinha habilidade, e ele tinha habilidade com as mãos, era eloquente. E ele começou a recitar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando ele termina de recitar esse salmo, ele olha para a plateia está aplaudindo. Lágrimas estão descendo nos olhos daquelas pessoas que ouviram aquele homem recitando o Salmo 23.
E aí então, passou-se a palavra para aquele senhor, para aquele pastor já de idade, e aquele pastor abriu a Bíblia, uma Bíblia surrada, e com a voz meio embargada, cansada, né, trêmulo, ele começa a recitar o Salmo de número 23. Quando ele termina de recitar o Salmo de número 23, não houve aplausos, mas ele olha agora para os convidados estão com os olhos cheios de lágrimas e com o rosto virado para baixo. Começam a chorar e surge no coração daquelas pessoas um temor de Deus. Então esse ator vem e abraça esse Senhor e fala assim para aquele público que está presente: eu alcancei os olhos de vocês, os ouvidos de vocês, mas esse Senhor que está aqui do meu lado, Ele alcançou o coração de vocês. Eu conheço o Salmo do pastor, este Senhor conhece o pastor do Salmo. Aleluia! E eu tenho a certeza e a plena convicção que a partir de hoje, você passará a conhecer o pastor do Salmo 23. Quantos podem dizer amém? Você pode se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você que está aqui, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, feche os teus olhos. Você que está em casa também, fique em pé. Em nome de Jesus, curva a sua cabeça e vamos orar em cima desta palavra. Altíssimo Deus, eterno Pai, é em nome do Senhor Jesus que nessa noite nós oramos. Pai, que o Senhor venha agora sobre cada vida que está aqui, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós declaramos que o Senhor, Pai, é que cuida de nossas vidas. Pai, declaramos que o Senhor é nosso pastor e de nada nós temos falta. Declaramos que o Senhor é suficiente em nossas vidas. Pai, enquanto estou orando aqui, meu Pai, eu vejo homens e mulheres neste lugar, eu vejo homens e mulheres dentro dos lares, eu vejo homens e mulheres agora na sala desta casa, que estão passando por lutas, passam por tribulações, mas eu vejo o Senhor também entrando dentro desse lar, como pastor, como aquele que cuida, como aquele que apacenta. Em nome de Jesus, igreja, comece a orar. Enquanto os irmãos ministram esta canção, deixa o Espírito Santo de Deus trazer refrigério, trazer bálsamo sobre a tua vida. Sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Aleluia! Me guarda. Declare: em teus braços é o meu descanso. sim, Deus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia! Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos, caio em tua graça. Aleluia! Caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, Declare, igreja! Aleluia! acharei conforto.
nome de Jesus. Toda opressão sobre a vida deste homem e desta mulher, este homem e esta mulher que ouve a mensagem aqui neste lugar ou em casa, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, traga o refrigério sobre essa alma, que os grilhões, as cadeias sejam quebradas, 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 seja livre em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, declaramos em uma só voz que o Senhor é o nosso pastor. Somos ovelhas do seu pastoreio e por isso nós estamos felizes e alegres, porque sabemos que é o Senhor que cuida de nós. Se você crê nisso, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus, porque Ele é digno. Aleluia.